E aí, pessoal, vamos começar a estudar lógica? Então, acho que vocês assistiram a. Espero que vocês tenham assistido a videoaula zero, que explicou o método do nosso curso de lógica, o método do nosso curso remoto, como é que vão ser as aulas e tudo mais. E agora a gente vai começar com o assunto. Essa é a nossa videoaula 1. Introdução à lógica. A nossa disciplina, né, lógica, mas a gente está dando uma introdução à lógica e nessa videoaula 1 aqui que a gente vai estudar? A gente vai estudar o assunto da lógica, o que é lógica, para que lógica, o que a gente faz com lógica, qual é o assunto da lógica. A gente vai olhar por cima a noção de argumento e a noção de sentença. Então, a nossa primeira aula introdutória. Nessas primeiras aulas, a gente vai falar sobre a lógica, sobre os temas, sobre o assunto da lógica de uma maneira ainda informal, sem entrar na linguagem formal da lógica, que a gente vai começar a fazer isso lá pela terceira semana. A ideia é a gente entender onde está pisando, o que é estudar lógica, para que a gente estuda lógica, o que a gente pode fazer com isso e quais os conceitos básicos da disciplina. A gente pode dizer que a lógica é o estudo de um certo tipo de linguagem, né? Não exatamente um tipo de linguagem, mas é um certo tipo de característica presente em todas as linguagens, em todas as línguas. As sentenças de todas as linguagens, todas as línguas, elas se relacionam umas com as outras para a gente conseguir dizer as coisas que a gente diz, né? E a lógica estuda um tipo específico de relação entre essas sentenças. Um modo em que as sentenças se relacionam umas com as outras. E qual é esse tipo específico de relação que a lógica estuda? É a chamada relação de consequência lógica, quando uma sentença se segue de outras ou é consequência de outras. Ou seja, a lógica ela nos ajuda a identificar e caracterizar os casos em que a gente diz que determinadas sentenças são consequência de outras sentenças ou se seguem de outras sentenças. A grande pergunta é, o que isso significa, né? O que significa dizer que uma sentença é consequência de outras ou se segue de outras? A melhor maneira da gente entender isso é através de um exemplo ilustrativo. Antes da gente definir, ir formalmente mesmo nas coisas, vamos dar um exemplo ilustrativo só para vocês saberem onde estão pisando agora que a gente está começando a estudar a lógica. Então a ideia é a gente entender essa noção de consequência. Vamos analisar o caso de Virgínia. Quem é Virgínia? Suponha que Virgínia mora em Ponta Negra e que você não sabe disso. Tá. De que modo você poderia ficar sabendo que Virgínia mora em Ponta Negra? Você pode ficar sabendo diretamente se você for na casa da Virgínia ou se você ficar conhecendo o endereço de Virgínia pelo Google Maps ou, enfim, alguém manda para você. Você pode ficar sabendo diretamente, ter a informação direta. O endereço de Virgínia é tal e esse endereço é em Ponta Negra. Mas você também pode ficar sabendo, você pode descobrir que Virgínia mora em Ponta Negra de uma maneira indireta, de um jeito indireto. E aí você vai usar a lógica. Vamos dar um exemplo. Olha só. Suponha que você ouviu Virgínia conversando com uma amiga. Tá? E entre uma frase e outra você reconheceu ela dizendo essas frases aqui. Olha, eu vou à praia de Ponta Negra a pé todas as manhãs. Então, você ouviu Virgínia dizendo isso. Você ouviu também ela dizendo, olha, eu permaneço 30 minutos na praia todos os dias. E além disso, você ouviu ela dizendo, eu costumo sair de casa para a praia às 6h15 da manhã e às 7 horas eu já estou de volta. Então você ouviu essas três coisas, essas três afirmações. Ela vai à praia todas as manhãs, ela fica 30 minutos na praia, ela costuma sair de casa às 6h15
e às 7 horas ela está de volta. Bom, vamos fazer uma conta aqui. Então, você ouviu Virgínia dizendo essas três coisas e você sabe fazer conta. Se ela sai às 6h15 e às 7 horas ela está de volta, ela fica fora de casa 45 minutos, certo? Bom, se ela fica fora de casa, se ela disse que fica na praia meia hora, 30 minutos todo dia e fica fora de casa 45 minutos, então a gente está fazendo uma conta que a gente conclui, já é uma conclusão, a gente conclui que ela leva 15 minutos para ir e voltar para a praia. Ou seja, ela mora a mais ou menos 7 minutos e meio a pé da praia de Ponta Negra. Bom, então o que a gente fez aqui? A gente ouviu 3 afirmações de Virgínia e a gente fez umas contas, que a gente sabe um pouquinho de aritmética. Se você conhece Natal, você sabe que não é possível ir e voltar à praia de Ponta Negra a pé de nenhum outro bairro, que não seja o bairro de Ponta Negra, em 15 minutos ou menos. Qualquer bairro que você morar em Natal, que não for Ponta Negra, se for Capim Macio, que é perto da praia, você vai demorar mais do que 15 minutos para ir e voltar à praia de Ponta Negra. Não tem jeito, quem conhece Natal sabe disso. Bom, você ouviu Virgínia dizendo onde ela mora? Não. Você ouviu Virgínia dizendo que ela mora na praia de Ponta Negra? Não. O que você ouviu? Você ouviu ela dizendo que ela vai na praia todas as manhãs, você ouviu ela dizendo que ela fica meia hora na praia, você ouviu ela dizendo a hora que ela sai e a hora que ela chega em casa, ou seja, o tempo total que ela fica fora de casa é de 45 minutos, e você sabe, se você não soubesse, porque não é de Natal, eu estou dizendo para você, você sabe que não é possível ir e voltar à praia de Ponta Negra a pé de nenhum outro bairro que não seja Ponta Negra em menos de 15 minutos, em 15 minutos ou menos. Então, o que a gente conclui dessas informações? A gente conclui, basicamente, que Virgínia mora em Ponta Negra. E essa foi uma conclusão lógica. Essa afirmação aqui, vamos chamar ela de 5, afirmação 5, Virgínia mora em Ponta Negra. Ela é consequência lógica das afirmações 1, 2, 3, 4 e mais das contas aritméticas que a gente fez, tá? Ou seja, é esse tipo de relação entre as sentenças que a lógica estuda. A gente conhece as coisas ou vendo diretamente, ou ouvindo dizer, ou vendo um relato sobre elas, ou inferindo-as daquilo que a gente sabe. A gente não ouviu Virgínia dizendo onde mora, a gente não sabe o endereço dela, mas a gente soube informações suficientes que, se forem todas verdadeiras, se essas 4 afirmações aqui forem todas verdadeiras, não tem como Virgínia não morar em Ponta Negra. Essa aqui não tem como ser falsa, essa aqui é verdadeira também. Isso é consequência lógica, é essa relação entre as sentenças que a gente estuda na lógica, é esse modo indireto de justificar a verdade de uma sentença. A gente quer justificar a verdade dessa, a gente não consegue justificar a verdade dessa afirmação 5 aqui, Virgínia mora em Ponta Negra, com o endereço dela. A gente não sabe onde ela mora, a casa dela, qual é o endereço dela, a gente não foi na casa dela, mas se todas essas 4 forem verdadeiras, a gente sabe que essa aqui também é. Qual é o objetivo da lógica? É identificar e caracterizar todos os casos como esse, todas as situações nas quais a gente consegue justificar a verdade de uma sentença a partir da verdade de outras. Tá aqui, dizer, então, que uma sentença é consequência lógica de outras é dizer que ela não pode ser falsa quando essas outras são verdadeiras. Não é possível que Virgínia não more em Ponta Negra se as sentenças 1 a 4 forem verdadeiras. Esse é o significado da noção de consequência lógica, daquilo que a gente estuda em lógica. Certo? O objetivo dessa aula não é explicar em minúcias essa noção, é só vocês terem uma ideia do que é estudar a lógica e
mais para frente a gente vai entrar em detalhes sobre isso quando a gente estiver estudando as linguagens formais. Bom, por que a gente deveria se dar o trabalho de estudar lógica, de entender, de estudar esse tipo de relação de consequência? Olha, tem várias razões, várias motivações para a gente estudar lógica. Uma motivação muito interessante, a primeira motivação que a gente deveria pensar é que a lógica é uma maneira, nos ajuda a identificar a verdade. Ou seja, identificar a verdade. Olha, algo que eu não sei, que eu não consigo, às vezes é impossível a gente ver diretamente alguma coisa. Suponha que eu queira saber sobre o passado, eu quero saber o que aconteceu ontem. Ninguém gravou e ninguém filmou. Hoje em dia tem muito vídeo, muito filme, dá pra gente ter uma espécie de registro direto do passado. Nem gravação de áudio, nem foto, nem filme. Mas eu posso saber algo do passado analisando algo do presente, alguma consequência daquelas afirmações. A lógica nos ajuda a identificar a verdade. A gente consegue identificar situações que ocorrem inevitavelmente sempre que certas outras situações tenham ocorrido. Tá? Então, é inevitável que Virgínia more em Ponta Negra se todas aquelas 4 afirmações primeiras forem verdadeiras. Bom, e se a lógica nos ajuda a identificar a verdade, ela também nos ajuda a identificar a mentira ou o erro. Tá na moda, né, dizer que a gente vive numa época de pós-verdade. Olha, tem várias coisas, é importante a gente separar aquilo que é óbvio do que não é, aquilo que não é obviamente verdadeiro ou falso. Mas acabar com a verdade é algo muito perigoso, porque existe mentira, existe erro e existe falsidade. Se a gente não tem o conceito de verdade, se a gente perde o conceito de verdade, a gente perde também a possibilidade de acusar uma mentira, de acusar um erro, de acusar uma falsidade. A lógica ajuda a gente a identificar a mentira também. Por quê? Olha, uma outra noção que a gente vai estudar, muito próxima dessa noção de consequência lógica, é a noção de satisfação conjunta. A gente vai poder identificar, através da lógica, conjunto de sentenças que não podem ser todas conjuntamente verdadeiras, que são contraditórias entre si. Que se uma for verdadeira, ou se algumas forem verdadeiras, alguma outra delas tem que ser falsa. Essa noção de satisfação conjunta, ela é uma noção lógica ligada à noção de consequência lógica que a gente vai estudar. E bom, se é possível a gente identificar conjuntos de sentenças que não são grupo de sentenças ou sentenças que não são conjuntamente satisfatórias, o que isso ajuda a gente a perceber? Olha, se alguém disse essas sentenças todas, essa pessoa ou está mentindo ou está equivocada. Quando é que a gente descobre que alguém está mentindo sobre algo longe, algo no passado, algo que a gente não tem condição de verificar diretamente os fatos? Se essa pessoa cair em contradição, o que significa cair em contradição? A gente ouve esses termos por aí. Olha, cair em contradição significa afirmar um conjunto de sentenças que não podem ser todas elas verdadeiras. Que a verdade de umas implica na falsidade ou tem como consequência a falsidade de outras. Quando a gente percebe esse tipo de situação num conjunto de sentenças e alguém afirmou esse conjunto de sentenças, essa pessoa ou está enganada, está errada, ou pior, está mentindo. Tá? Então a lógica ajuda a gente a identificar também a mentira ou o erro ou a falsidade. Bom, então lógica estuda a relação de consequência, né?
sentenças se seguindo de outras. Lógica ajuda a gente a identificar a verdade e a mentira. Outra pergunta básica que a gente pode se fazer é, tá bom, ok, tudo bem com isso, mas por que a gente estuda lógica em um curso de filosofia? Por que eu, que decidi estudar filosofia, tenho que estudar lógica? Essa disciplina cheia de símbolo que mais parece matemática, computação, do que filosofia. Bom, porque a lógica é filosofia. Existem dois sentidos muito fortes no qual lógica é filosofia. O primeiro deles, a gente poderia dizer o seguinte: a lógica é o principal instrumento metodológico da filosofia. Olha só, eu vou ler esse trecho aqui para vocês do nosso livro. A lógica formal, está no prefácio do nosso livro esse texto, depois vocês deem uma olhada. A lógica formal ocupa posição privilegiada na metodologia da filosofia. As suposições especulativas, explicações e sistemas que os filósofos propõem são quase sempre abstratos demais para que possam ser avaliados diretamente. Sua profundidade, relevância, veracidade, consistência, plausibilidade são avaliadas e comparadas principalmente através daquelas suas consequências lógicas que nos são mais imediatamente acessíveis. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Olha, imagina, sei lá, vamos pensar num jargão, num bordão da filosofia. Uma das frases características, famosas, que caracteriza a filosofia existencialista do Jean-Paul Sartre, por exemplo, é: a existência precede a essência. Caramba, a existência precede a essência? O que é isso, né? Como é que a gente pode saber se essa proposta filosófica é boa ou ruim, se eu concordo ou discordo? Ela é muito abstrata, muito longe, né? Bom, a ideia é: eu vou ser um existencialista, eu vou concordar com Sartre quando as consequências desse princípio lógico existencialista, a existência precede a essência, que são mais palpáveis, que são mais próximas, são mais verificáveis no nosso dia a dia, na nossa vida, se as consequências desse princípio forem aceitáveis, se eu concordar com elas, se eu achar que elas são corretas. Se eu achar que elas são incorretas, que elas são falsas, que elas não estão de acordo com as outras coisas que eu acredito, com a vida, então eu vou rejeitar o princípio do Jean-Paul Sartre. Ou seja, a lógica está no fundamento da metodologia da filosofia. Os filósofos propõem, Platão, Aristóteles, Kant, Sartre, Wittgenstein, eles propõem teses, sistemas extremamente abstratos, cujos termos e relações estão muito longe das coisas que acontecem no dia a dia. Mas a gente vai julgar esses sistemas através das coisas que acontecem no dia a dia, daquelas que batem na gente e dói, daquelas que a gente consegue ver e perceber. E a ligação entre essas consequências no dia a dia e os princípios abstratos, quem dá é a lógica. Essas coisas precisam ser consequências lógicas daquela. Então a lógica está no princípio da metodologia da filosofia. Mas a lógica não é importante para a filosofia apenas como metodologia. A lógica é uma disciplina filosófica, tanto quanto a metafísica, a ética, a estética, a filosofia, a teoria do conhecimento. Olha, os princípios lógicos, tanto quanto os sistemas éticos, metafísicos e das demais áreas da filosofia, são resultado de especulação racional livre e são objeto de divergências e disputas para as quais não há um tribunal último capaz de resolvê-las objetivamente. Do mesmo jeito que os filósofos debatem sobre sistemas metafísicos diferentes, debatem sobre propostas éticas diferentes ou sistemas sobre o conhecimento e sua justificativa diferentes, eles debatem sobre lógica também. Isso a gente não sabia há pouco tempo atrás, é uma coisa que ficou mais perceptível recentemente, mas
é a mesma coisa com a lógica. A lógica faz parte da filosofia porque, como todas as outras disciplinas filosóficas, ela lida com questões cujas respostas sempre envolverão algum tipo de escolha, de engajamento. Olha, não tem como a gente argumentar em nada daquilo que a gente considera filosófico sem se engajar com aquilo. É claro que a razão está por trás, a gente não simplesmente escolhe ponto final, a gente precisa argumentar, organizar, raciocinar. Mas a filosofia, as aporias filosóficas, elas são aporias, ou seja, são insolúveis objetivamente, porque elas exigem de nós escolha, engajamento. Ninguém nunca pensou que a lógica era assim. A lógica parecia que era algo certo, seguro, infalível, único. Lê do engano, né? Já no final do século XIX, e principalmente a partir da segunda metade do século XX, ficou bastante claro que a lógica ela se funda em determinados princípios, os fundamentos dos princípios lógicos, eles próprios são injustificados. Eles precisam de engajamento e de escolha. E respostas diferentes, modos diferentes que nós temos de entender esses princípios levam a sistemas lógicos diferentes. Nessa disciplina, a gente vai aprender o mais tradicional, aquele que a gente chama de lógica clássica e que funciona bem no dia a dia, nas coisas nas inferências que a gente faz tanto na matemática, nas ciências, na vida cotidiana. Mas existem outros sistemas de lógica, é mais ou menos como a física. A gente na escola estuda a mecânica de Newton, né? Mas a gente sabe que tem relatividade do Einstein que contradiz a mecânica de Newton, a gente sabe que tem física quântica que contradiz a mecânica de Newton, e essas outras físicas a gente não costuma estudar na escola porque elas são mais especializadas, elas funcionam ou para as partículas atômicas ou para o espaço muito amplo. No dia a dia, para as coisas corriqueiras, Newton funciona. A ideia com a lógica clássica é mais ou menos essa. A gente estuda ela em primeiro lugar porque ela é mais antiga, ela foi estabelecida primeiro e porque ela funciona bem para as coisas mais corriqueiras da nossa vida. Mas existem inúmeros, incontáveis sistemas de lógica diferentes. Então, a lógica é filosofia, é uma parte da filosofia. Não existe um lugar objetivo onde a gente obtém as respostas objetivas sobre por que a lógica é do jeito que ela é e qual é a lógica correta. Não tem. A gente escolhe isso e justifica isso da melhor maneira possível, exatamente como a gente faz na metafísica, na ética, na estética, na política e na teoria do conhecimento. Tá certo? Então vamos lá. Eu falei para vocês que a lógica estuda a relação de consequência entre as sentenças, quando uma sentença é consequências de outra. Então, para dar um pouquinho de jargão, né, de vocabulário para a gente, vamos dar nome aos bois. Em geral é dito por aí, se vocês olharem a primeira página do nosso livro, no capítulo 1, lá está escrito assim, deixa eu ler aqui para vocês. Está escrito: o assunto da lógica é a avaliação de argumentos. A identificação dos bons argumentos separando dos maus. O que é um argumento? O que é um bom argumento? Bom, argumento nada mais é que um conjunto de sentenças. Olha, a gente quer estudar um certo tipo de relação entre as sentenças, a relação de consequência. Então vamos dizer o seguinte, vamos dar um outro nome para isso. A lógica estuda a avaliação de argumentos. A gente vai dizer que a relação de consequência está ocorrendo ali quando a gente tem um bom argumento, um argumento que a lógica classifica como bom. Então a gente pode pensar na lógica como uma disciplina que classifica argumentos, separando os bons dos maus. Então, um argumento nada mais é que um conjunto de sentenças, onde uma é chamada de conclusão e todas as outras são as premissas. Então, está aqui, argumento é um conjunto de sentenças.
Uma delas a gente chama de conclusão e as outras todas a gente chama de premissas. Quantas sentenças um argumento tem? Inúmeras. Uma quantidade qualquer. Tem argumentos muito grandes, argumentos menores, mas a ideia é que apenas uma sentença do argumento vai ser a sua conclusão e todas as outras que tiverem lá são premissas. Então tá aqui, ó, na primeira página do capítulo 1 do nosso livro tem esse exemplo aqui de argumento. Ou foi o mordomo ou foi o jardineiro. Não foi o mordomo, portanto foi o jardineiro. Ó, aqui vocês já estão vendo esses 3 pontinhos aqui. Isso aqui a gente vai indicar, é uma marca que a gente usa na lógica, mais ou menos padronizada, para indicar uma conclusão. Então, nos livros de lógica, para a gente não ficar perdido quem é a conclusão, quem são as premissas, a gente indica a conclusão com essa marquinha aqui. Esses 3 pontinhos significa foi o jardineiro, é a conclusão. Então, a ideia é a seguinte, ó, a ideia é a lógica vai ajudar a gente a saber, a descobrir quais são os bons argumentos ou os maus, ou seja, vai ajudar a gente a descobrir se essa sentença foi o jardineiro é consequência dessas duas aqui, das premissas, ou foi o mordomo ou foi o jardineiro, não foi o jardineiro. Essa é fácil, né? Qualquer criancinha sabe disso. Se você coloca um doce numa mão, ela vê que tem um doce só, você põe numa mão e deixa a outra mão vazia, ela escolhe uma e não acha, ela vai direto na outra, ela sabe que está lá na outra. E se não tiver na outra, ela vai chorar. Ela vai chorar porque ela estava esperando, ela fez a inferência lógica, ela estava esperando que ou está nessa mão ou está nessa. Se não está nessa, tem que estar naquela. Né? A gente sabe que esse argumento é válido intuitivamente. A ideia é que a gente estude métodos para reconhecer a validade dos argumentos através da lógica. Certo? Então, isso aqui é um exemplo de argumento. Uma sentença é a conclusão, as outras são as premissas, e a ideia é que a conclusão seja consequência das premissas, ou seja, a relação de consequência lógica que a gente está estudando vai das premissas para a conclusão. Virgínia mora em Ponta Negra era a nossa conclusão naquele argumento. As premissas eram todas as informações que a gente coletou sobre Virgínia e sobre Natal. O tempo que ela demora para ir para a praia, os hábitos dela, aquilo que a gente sabe da cidade, até a conta aritmética que a gente fez, que não estava explicitamente colocado lá, mas é uma premissa daquele argumento, certo? Mas é só nos livros de lógica que os argumentos aparecem assim, as sentenças todas separadinhas e a conclusão com 3 pontos na frente. E os argumentos não estão. A gente não estuda lógica para estudar os argumentos dos livros de lógica. A gente estuda lógica para entender os argumentos que Platão escreve nos diálogos, que estão nos textos de Aristóteles, de Kant, de Hume, que estão nas nossas conversas de uns com os outros, nos textos científicos e nos lugares, na vida real, os argumentos aparecem no meio do nosso texto. A gente tem que ser capaz de identificar as premissas e a conclusão de um argumento. Então está aqui um exemplo, ó. Essa sentença: o mordomo tem um álibi, logo não foi ele. Uma sentença só, a gente tem um argumento. Por que a gente tem um argumento? Porque a gente identifica que nessa afirmação tem 2 partes. Uma parte sendo consequência das outras partes. Ó, tem a palavra logo. O mordomo tem um álibi. Logo, não foi ele. A ideia é que não foi ele é uma consequência de o mordomo tem um álibi. Então, quando a gente olha para essa sentença, a gente percebe que não foi ele, não foi o mordomo, é a conclusão, e o mordomo tem um álibi é a premissa. Em uma frase só, em um período, eu tenho aqui premissa e conclusão, tem um argumento. Então é importante a gente saber identificar isso. Vou dar outro exemplo, depois a gente fecha com uma caracterização. Foi o jardineiro, afinal, ou foi o mordomo ou o jardineiro, e não foi o mordomo. De novo, quando a gente lê isso aqui,
tem um argumento aqui. A primeira coisa que a gente precisa se perguntar quando a gente está querendo identificar um argumento é: qual é a conclusão? Quem é a conclusão aqui? Olha, a conclusão está logo no começo. Foi o jardineiro. Ó, pensa no que está escrito. Foi o jardineiro. Afinal, ou foi o mordomo, ou foi o jardineiro, que não foi o mordomo. O que vem depois de afinal parece ser uma justificativa, uma explicação para isso aqui que foi afirmado. Aquilo que a gente quer afirmar, que a gente quer dizer, né, que a gente quer justificar a verdade, é a conclusão do argumento. O que vem depois são os indícios, aquilo que a gente toma como justificativa para essa afirmação aqui. Então, foi o jardineiro, tem toda a cara de conclusão, e essas duas afirmações, ou foi o mordomo ou foi o jardineiro, e não foi o mordomo, são as premissas. É aquele mesmo argumento aqui, ó, esse mesmo argumento, só que escrito de uma maneira mais comum, que a gente consegue encontrar, que a gente comumente encontra nos textos. Outro exemplo, olha: não foi o mordomo, consequentemente foi o jardineiro, dado que ou foi o mordomo ou foi o jardineiro. O mesmo argumento escrito de outro jeito, e agora a gente olha para ele e pensa: bom, onde está a conclusão? Será que não foi o mordomo a conclusão? Pode ser, né? Porque eu estou afirmando, mas olha o que vem depois. Consequentemente foi o jardineiro. Consequentemente significa que eu estou querendo usar essa frase aqui, não foi o mordomo, para tirar uma conclusão, para concluir algo dela. O que eu estou concluindo? Consequentemente foi o jardineiro. Então parece que a conclusão desse argumento foi o jardineiro, dado que ou foi o mordomo ou foi o jardineiro. Então aqui, ó, a conclusão está no meio. Eu tenho uma premissa antes, não foi o mordomo, uma premissa depois, ou foi o mordomo ou foi o jardineiro, e a conclusão no meio. Como é que eu sei o que é premissa e o que é a conclusão? Olha, isso não é lógica, isso é interpretação de texto. Lembra da escola, do primário? A gente via um texto, várias perguntas, e tinha que entender o que o texto estava dizendo. Aqui é a mesma coisa, mas é importante a gente saber interpretar o texto dessa maneira. Peraí, deixa eu... Tá aqui, ó. A ideia de um argumento é que, se você acredita nas premissas e se o argumento é bom, válido, então ele é uma boa razão para você acreditar na conclusão. Já falamos disso. Então, a conclusão de um argumento é sempre a moral da história, o resumo da ópera, é aquilo que você quer dizer, a informação que você quer passar, que está sendo passada. E as premissas de um argumento são uma explicação para essa conclusão, uma justificativa para ela. São os motivos apresentados para se considerar a conclusão verdadeira. Aqui, ó, os motivos apresentados são: não foi o mordomo e ou foi o mordomo ou foi o jardineiro. E a moral da história foi o jardineiro. E a gente sabe disso olhando para as palavras. A palavra consequentemente diz. Tem palavras que claramente indicam conclusão. Tem palavras que claramente indicam premissas. Então, por exemplo, olha só, expressões indicativas de conclusão. Quando você está lendo ou está ouvindo alguém dizer e vê a palavra logo no texto, o que vem depois de logo, quase que com 100% de certeza, vai ser a conclusão de um argumento. Blá, 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 blá. Logo, ou seja, moral da história. Olha, tem isso, tem isso, tem isso. Logo, então, o que vem depois de logo é a conclusão de um argumento. Logo é uma palavra indicativa, é uma expressão indicativa de conclusão. Além de logo, outra muito comum. Portanto, tá lá, blá, 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 blá. Portanto, o que vem depois é uma conclusão. E todas as outras semelhantes, né? Isso não tem muito segredo. Por exemplo, por conseguinte,
Mais uma. Sendo assim, ó, sendo assim é diferente, né? Mas Virgínia demora 45 minutos fora de casa. Virgínia fica meia hora na praia. Sendo assim, sendo as coisas como são, desse jeito, sendo assim, ela tem que morar em Ponta Negra. Ela mora em Ponta Negra, pensando no nosso exemplo. Sendo assim, também indica a conclusão. Às vezes, apenas a palavra assim. Então tá lá, blá 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 blá. Assim, assim é um reforço de conclusão. Deste modo, deste ou desse modo, as duas. Por isso, outra explicação, em vista disso, isso prova, mostra, demonstra que, ó, isso prova que, no lugar de prova aqui, eu poderia colocar isso mostra, isso demonstra que eu estou indicando que o que vem depois é uma conclusão. Ó. Desta forma, deixa eu pôr o giz aqui, ó. Desta forma, consequentemente. Ó, isso são só exemplos, essa lista é bem completa, mas tem muitas outras. A ideia é que essas palavras indicam que o que vinha antes estava explicando, justificando, dando razões para a gente aceitar o que vem depois. Ou seja, é a ligação entre premissas e conclusão. São expressões que indicam conclusão. Logo, portanto, por conseguinte, sendo assim, assim, deste modo, por isso, em vista disso, isso prova que, dessa forma, consequentemente. Do mesmo jeito que a gente tem expressões indicativas de conclusão, a gente tem expressões indicativas de premissas. Às vezes a gente diz a coisa que a gente quer dizer e depois explica, justifica, dá as razões que temos para ter feito aquela afirmação. A palavra mais típica para indicar a premissa é a palavra porquê, porque junto. Ó, Virgínia mora em Ponta Negra. Por quê? Ela vai para a praia todos os dias, ela fica 30 minutos na praia, ela demora 45, então vem todas as premissas depois. Você coloca a conclusão, diz porquê, e aí depois do porquê a gente espera a explicação daquilo. O porquê é uma explicação. Explicação são razões para aceitar. Razões para aceitar são as premissas que justificam a conclusão que já foi dita, certo? Porque outra expressão indicativa de premissa, visto que, então você diz o que você diz a conclusão, aí vai explicar, vai dar a justificativa. Virgínia mora em Ponta Negra, visto que, blá blá blá. Ou foi o mordomo, visto que, foi o jardineiro no nosso exemplo aqui, quase sempre é o mordomo, né? Então eu confundi aqui. Foi o jardineiro, visto que ou foi o mordomo ou foi o jardineiro e não foi o mordomo. Outra expressão indicativa de premissa. Por conseguinte, por conseguinte é de conclusão. Desde que Virgínia mora em Ponta Negra, desde que às vezes é estranha, mas ela tem esse sentido. Dado que é mais comum, dado que Virgínia mora em Ponta Negra, dado que ela vai à praia todos os dias, passa 45 minutos lá, blá blá blá. Uma vez que foi o jardineiro, uma vez que não foi o mordomo e foi um dos dois, e foi ou um ou o outro. Outra expressão que indica a premissa é afinal ou afinal de contas, afinal de contas, Virgínia mora em Ponta Negra, afinal de contas, blá blá blá, vem toda a explicação depois. Pois indica premissa. Você diz algo, foi o jardineiro, pois, e aí vem a explicação do fato. Todas as palavras que indicam que o que vem depois é uma explicação do que foi dito
São palavras que indicam premissas. Todas as expressões que indicam que o que vem depois é um resumo, uma conclusão do que foi dito, são as expressões que indicam conclusão. Assumindo que indica premissa. Ó, assumindo que blá 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 blá, é sabido que por causa de. Todas essas expressões indicam premissa. Isso aqui é só uma mera ajuda, assim, é só para a gente reforçar, ajudar a gente a fixar a ideia de o que é uma premissa, o que é uma conclusão. Mas, basicamente, intuitivamente, né, exercendo a nossa intuição de interpretação de texto, se a gente entendeu o que está sendo dito, a gente é capaz de saber o que são as premissas e o que é a conclusão. E aqui a gente só está dando nome aos bois. Eu costumo dizer que todo mundo que sabe falar sabe lógica, só não sabe que sabe. Agora vocês vão aprender que sabem, que já sabem lógica. Tá? Então, resumindo essa história aqui, olha, das premissas e da conclusão. Um argumento é um conjunto de sentenças, né? O objetivo da lógica é separar os bons dos maus argumentos, ou seja, aqueles em que uma sentença, que a gente chama de conclusão, é consequência de um conjunto de sentenças que a gente chama de premissas. A conclusão de um argumento é aquilo que a gente quer dizer. É aquilo que se quer dizer. É a moral da história. É o resumo. E as premissas, eu estou sendo bem repetitivo, porque isso é fundamental. Isso é como saber o beabá, as letras. Antes de aprender a escrever, a gente tem que decorar as letras. A gente está decorando as letras aqui. As premissas de um argumento, elas sempre são uma justificativa ou uma explicação da conclusão. Então, a conclusão é a moral da história, é aquilo que se quer dizer, e as premissas são uma justificativa ou uma explicação para essa moral da história, para a conclusão. Então, as premissas são uma justificativa ou explicação, uma justificativa ou explicação da conclusão. Certo? Bom, e para a gente finalizar, já está ficando muito longa essa videoaula, né? Para a gente finalizar aqui, olha, eu falei para vocês que a lógica, e a gente vai estudar isso com bastante calma mais para frente, né? É o estudo de como podemos justificar a verdade de certas sentenças a partir da verdade de outras. A conclusão é uma consequência das premissas se a verdade da conclusão está justificada a partir da verdade das premissas. Se não é possível a conclusão ser falsa quando as premissas são verdadeiras. Então a palavra verdade é fundamental para a gente entender a lógica. Ela é fundamental no estudo da lógica. No entanto, nem todas as sentenças, nem tudo aquilo que a gente diz, as frases que a gente diz, são passíveis de serem julgadas verdadeiras ou falsas. Por exemplo, se eu pergunto para vocês que horas são, o que eu disse é verdadeiro ou falso, verdade ou mentira? Não é nem verdadeiro nem falso, nem verdade nem mentira. Não é uma declaração, é uma pergunta. Não cabe julgar a verdade ou a falsidade disso. Então, perguntas não vão entrar nos argumentos da lógica. Perguntas não fazem parte daquilo que a lógica se preocupa. Outra coisa, se a gente estivesse na sala de aula e eu pedisse para alguém, por favor, alguém lá no fundo, apaga a luz para eu projetar aqui alguma coisa. Um pedido ou uma ordem, a mãe fala para o menino, senta direito. Não é nem verdadeiro nem falso. Um pedido não é nem verdadeiro nem falso. Então, pedidos, ordens, também não são sentenças que vão ser estudadas na lógica, não fazem parte dos argumentos. Por quê? Porque não cabe dizer se elas são verdadeiras
ou falsas, elas não têm relação com a consequência, com a verdade ou a falsidade. E exclamações, ai, ou coisas que a gente diz para expressões exclamativas também não cabem o julgamento de verdade ou falsidade. Então, na lógica a gente estuda sentenças declarativas e não faz parte da lógica, não faz parte da lógica perguntas, ordens e exclamações. Simplesmente porque essas coisas não fazem declarações, não afirmam, a gente não está dizendo nada sobre o mundo quando a gente fala sentenças dessas. A gente está atuando no mundo, a gente está fazendo uma pergunta, está dando uma ordem, está expressando um sentimento subjetivo. Tá? Não vão fazer parte dos nossos argumentos. Para começar é isso, pessoal. Essa é a gente falou sobre o prefácio e o capítulo 1 do nosso livro de uma maneira bem introdutória. No capítulo 2 a gente vai começar a estudar os principais, ou na verdade todos os conceitos que a gente vai utilizar na disciplina mais para frente. A gente vai ver uma primeira versão deles no capítulo 2. Eu vou indicar para vocês, vai aparecer aqui no vídeo, aqui embaixo em algum lugar, a marca, a indicação dos exercícios para vocês fazerem para a nossa aula síncrona. Ok? Então vamos continuando. Até mais.